Fala, queridões! Agora nós vamos trabalhar blocos econômicos, na verdade, continuar blocos econômicos. Me ajude aí, me lembre, por favor. Nós já trabalhamos Mercosul, já trabalhamos NAFTA, fizemos aquela introdução, tá certo, do que vem a ser um bloco econômico, e agora nós vamos trabalhar em algo que com certeza vai estar presente na sua prova, vai estar presente no Enem, vai estar presente nos demais vestibulares. Por quê, Bart? O que está rolando lá está dando pano para manga. Estamos falando da União Europeia. Bart, quando a gente fala de União Europeia, se ligue logo aí, porque só nesse textozinho aí já pode dar problema. A União Europeia, ela foi assinado, o Tratado de Maastricht, que deu origem à União Europeia, foi assinado em 92. A União Europeia entra em vigor em 93. Mas já é muito comum você encontrar nos livros didáticos, nas provas de vestibulares, dizendo que a União Europeia é o bloco mais antigo do mundo. Ô Bart, e tem alguma veracidade nisso? Tem. Mas o Mercosul não é de 91, mas tem veracidade, sabe por quê? Porque a União Europeia é o aperfeiçoamento de blocos que existiram no passado. Ô Bart, qual foi o primeiro bloco que foi o embrião da União Europeia? O primeiro bloco do mundo, que é o chamado Benelux, Bélgica, Nederland e Luxemburgo, que se aperfeiçoou, se transformou no SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que se aperfeiçoou e se transformou na Comunidade Econômica Europeia, que se aperfeiçoou e se transformou no mercado comum europeu, até que em 92 se transforma na União Europeia. Uma outra situação com data que faz com que o aluno se confunda é com relação ao euro. Veja bem, o euro não surge junto com a União Europeia. O euro, ele só vai entrar em vigor em 2002. Ele é criado, assinado em 1999 para 2000, mas ele só entra em vigor em 2002. Vamos continuar? Essa União Europeia, ela tem uma série de objetivos. Se você observar, não tem nenhum bloco econômico que tenha tantos objetivos alcançados quanto a União Europeia. A União Europeia, ela já passou do estágio de mercado comum, já tem características de união monetária e de união política. Ô Bart, tem algum objetivo da União Europeia que ela quis alcançar e não conseguiu? 2. O que acontece? O euro não está implantado em todos os países, vamos ver isso mais adiante. E a Constituição Única nunca conseguiu uma vitória no plebiscito. Ou seja, tentou. Primeiro foi votado na Holanda, a população votou contra, foi para a França, a população da França votou contra, porque a galera temia o fim da identidade nacional, da particularidade cultural de cada país. E a população decidiu por votar contra, a União Europeia entendeu, não prosseguiu com o plebiscito e entendeu. Mas Bart, então nunca vai ter uma Constituição única. Pelo contrário, existe um tratado chamado Tratado de Lisboa que volta e meia coloca algo relacionado a isso em pauta, mas por enquanto não sinalizou outro plebiscito, e ainda mais porque a União Europeia está meio que sofrendo ainda com a saída do Reino Unido. A gente vai comentar isso um pouquinho mais tarde, beleza? Então olha só, quando a gente quer falar de União Europeia, vou botar Bartinho aqui no meio, tá certo? Quando a gente quer falar de União Europeia, cuidado. Inicialmente a União Europeia tinha 15 países. Hoje a União Europeia tem 27. Já teve 28. Se você parar para contar, dê um pause aí, parou, contou, 28 países. Só que o que é que acontece, Bart? Em janeiro deste ano, no final de janeiro deste ano, oficialmente o Reino Unido saiu da União Europeia. Então, oficialmente a União Europeia hoje tem 27 países. 27 países. Essa União Europeia, ó Bart no canto novamente, essa União Europeia, ó Bart, tem países como Turquia, Macedônia e Islândia que querem aderir, mas o que é que acontece? Para você entrar na União Europeia é possível, desde que você seja europeu. A Turquia já tem um problema, porque parte é da Ásia, tá certo? E desde que você tenha uma estabilidade econômica e uma estabilidade política. No caso da Islândia, não tem uma estabilidade econômica. No caso da Macedônia e da Turquia, não tem uma estabilidade política. Na verdade, no
caso da Turquia, existe um medo muito grande. Qual é o medo, Bart? Grande parcela da população, a maioria da população é islâmica. E o que é que muitos temem? A facilidade de entrada de pessoas islâmicas na Europa. E muitos associam, obviamente, que de forma equivocada, islamismo a terrorismo, o que está errado. Mas, Bart, oficialmente é dito isso para a Turquia? Não. Fala-se da instabilidade política por um governo ditatorial. Tranquilidade? Então vamos trabalhar. Bart, seguindo aqui, passando os slides. O euro, ele circula em 19 dos 28 países, tá certo? Não circula em todos os países, como falamos mais cedo, então não é uma conquista plena com o objetivo da moeda única, apesar de ter um banco central dentro do Reino Unido, da União Europeia, para poder dar uma facilitada e uma ajudada para os países mais fracos, tá certo? O Reino Unido, Suécia e Dinamarca, daqueles 15 países que iniciaram, eles não aceitaram, tá certo? O Reino Unido não aceita porque tem uma moeda muito forte, que é a Libra, tá certo? Suécia e Dinamarca não aceitaram pelo motivo inverso. E muita gente fala, gente, a moeda da Suécia e da Dinamarca é fraca, é bastante fraca comparada com a Libra e com o próprio euro. E por que não aceitar se ficaria com a moeda mais forte? Mas o que é que a população pensou? Moeda mais fraca, os produtos ficam mais baratos, eles vão poder vender mais dentro da própria União Europeia. E também, obviamente, vai incentivar o turismo, tá certo? Desde 2008, esse bloco ele vem passando por uma crise econômica. Essa crise econômica afetou toda a União Europeia, mas principalmente os países chamados de PIGs. Olha aí quem são: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Se você observar nessa charge, existem países da própria União Europeia que ajudaram a esses 5 países saírem da crise, tá certo? Ô Bart, e isso gera algum problema? Gera. A população da Alemanha, da França e do Reino Unido, as 3 maiores potências econômicas, questionam essa situação deles estarem bancando, ajudando a soerguer países como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Itália, que hoje não só ainda tem um sofrimento econômico desde a crise de 2008 e muito agora em virtude do Covid-19, né? É o país que até o momento mais teve mortes por conta do Covid-19. Hoje, recentemente saiu aí, vocês devem estar acompanhando, Estados Unidos ultrapassou a China em número de casos. Já são mais de 500 mil de pessoas contaminadas com o Covid-19 no mundo, tá certo? 500 mil de pessoas contaminadas, ok? Vamos seguir no nosso baile. Outro ponto absurdamente importante foi o Brexit. Ô Bart, Brexit significa o quê? Botar batinho aqui, ó. Brexit significa a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas Bart, saiu faz muito tempo. Falso. Cuidado com isso. Veja bem, em 2016 teve um plebiscito no Reino Unido e a população do Reino Unido vota a favor do Brexit. A saída só foi confirmada no final do mês de janeiro deste ano. Mas, Bart, por que a população votou para sair? Olha o que está elencado aí no slide. A população questionava os gastos com imigrantes e também os elevados investimentos que o Reino Unido estava fazendo aonde, Bart? Naqueles países dos PIGs. Ô Bart, isso é uma certa xenofobia, essa questão dos imigrantes? Com certeza. E essa história da população não estar contente com o apoio financeiro que o Reino Unido dava aos outros países da União Europeia, Bart, chamada também da European Union, por isso que está aí EU. Ô Bart, o que é que acontece? Isso é um processo que está acontecendo, inclusive, hoje no mundo, por conta do Covid-19, fechamento de fronteira. A gente diz que isso está intensificando a questão da desglobalização, que é um ponto que a gente vai tocar ainda quando fechar todo o bloco econômico. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse processo de desglobalização. Agora, o curioso, olha o percentual a favor do Brexit.
51,8% da população. Então, não foi a esmagadora maioria da população. E isso, por pouco, não gerou um novo plebiscito. Um outro detalhe importante: a população da Irlanda do Norte e da Escócia, em sua maioria, votou para ficar, mas em números eles são muito menores do que a Inglaterra. E aí, Bart, todo o Reino Unido sai da União Europeia, mas isso pode gerar um efeito dominó. Cogita-se alguns geopolíticos de um plebiscito na Irlanda e na Escócia para que esses dois países saiam do Reino Unido. E aí, Bart, saindo do Reino Unido, possivelmente vai aderir aonde? À União Europeia, tá certo? Agora, um outro detalhe muito importante: Reino Unido sai da União Europeia e a Libra perde valor. E um outro detalhe: não foi feito ainda o acordo de saída. Ô Bart, em que é que consiste o acordo? Em dois pontos principalmente. Quais são os dois pontos principais? Como é que vai ficar o pagamento da multa? Está lá no Tratado de Maastricht que quem sai paga uma multa de 30 bilhões de libras. Isso é seguramente quase 200 bilhões de reais. Como é que vai pagar? Vai pagar todo? Vai pagar uma parte? Vai pagar parcelado? É uma interrogação que ainda vai ser discutida. E como é que vai ficar, Bart, já que tinha uma livre circulação de pessoas e de mão de obra, como é que vai ficar aqueles ingleses que estão na França? Vão ter que voltar? Como é que vai ficar aquele francês que está no Reino Unido? Vai ter que voltar? Então são questionamentos que ainda vão acontecer ao longo desse ano aí de 2020, tá certo? E para que a gente possa fechar, uma observação importante: existe um tratado chamado Tratado de Schengen. Esse Tratado Schengen, esse espaço Schengen, significa o quê, Bart? Uma livre circulação de pessoas entre os países da União Europeia, seja europeu ou turista, tá certo? Observe o segundo item aí, vamos ler junto? Na prática, no interior desta zona, os cidadãos da União Europeia, assim como os nacionais de terceiros países, ou seja, você turista, pode viajar livremente sem ter que se submeter a controle nas fronteiras. Se você observar um dado importante, o Reino Unido não faz parte desse espaço Schengen, mas aceitava os imigrantes. Por quê, Bart? Por questão de fineza, educação, bom tom, tá certo? Então, feito esse resumo de blocos, eu vou pedir para vocês responderem as questões, tá certo? Que vamos abordar daqui a pouco para vocês, tá certo? Aí no mural. Forte abraço, sucesso a todos, vamos estudar e vamos responder as questões, beleza?